Seu contorno tá ficando manchado e você não sabe por que isso acontece nem como resolver? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para isso não acontecer mais. Oi lindezas! Nesse vídeo nós vamos aprender tudo sobre o contorno. Sabe quando a pele fica com aquele aspecto sujo, encardido, manchado na bochecha? Provavelmente você já deve ter visto isso ou até mesmo já aconteceu com você. Comenta aqui embaixo se você sofre ou já sofreu com isso. Eu quero muito saber de vocês quais são as dificuldades, as necessidades para trazer soluções nos nossos próximos vídeos. Inclusive, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para já se inscrever, ativar o sininho, para não perder nadinha dos conteúdos que eu tô preparando especialmente para vocês. Eu vou amar ter você aqui comigo. Não esquece de deixar aquele like também, viu? Então bora pro que interessa. Mas afinal, o que é e para que serve o contorno? O contorno é uma técnica usada na maquiagem para devolver as sombras naturais do nosso rosto, mas também é usada para dar certas ilusões de óptica, sabe? Muita gente ama usar o contorno para corrigir o nariz, afinar o rosto, a papada e outros traços do rosto quando sentem que não valorizam muito a beleza, sabe? Dá aquela harmonizada de leve, ou não tão de leve assim. Eu, particularmente, gosto de usar o contorno só para devolver as sombras naturais do nosso rosto mesmo. Dependendo da base que a gente usa ou da quantidade de base, o nosso rosto pode ficar todo de uma cor só, como se fosse uma tela em branco, sabe? Pode acabar perdendo esses contornos naturais e ficar sem formato. Então eu gosto de voltar com o contorno ali para devolver aqueles traços que já são nossos mesmo. Mas quando uma cliente me pede, faz questão, eu dou uma caprichadinha assim em determinados pontos. Então, pensando nisso, que o contorno deve parecer uma sombra natural do nosso rosto, ele sempre deve ter um tomzinho puxadinho pro frio ali, sabe? Aquele marrom mais frio, mais acinzentado. Nunca um marrom mais quente, mais alaranjado, porque não vai dar o efeito que a gente está buscando. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse é um marrom mais quente, mais puxado para alaranjado, e esse é um marrom mais frio, mais puxadinho pro acinzentado. Esse aqui tende a dar mais o efeito que a gente está buscando, aquele efeito de sombra natural, sabe? E esse é um ponto muito importante na hora de escolher o contorno ideal para você. Geralmente um tonzinho acima da nossa pele já dá aquele efeito de profundidade, de sombra. Então toma muito cuidado para não escolher um corretivo que seja muito acima do tom da sua pele, porque vai dar aquele aspecto de pele manchada, encardida, e isso não é legal. É um erro muito comum. A intensidade do contorno vai variar de acordo com a intensidade do seu tom de pele. Então, peles mais clarinhas, por exemplo, vão usar um marrom acinzentado menos intenso e peles mais escuras vão usar um marrom acinzentado mais intenso. Vou dar um exemplo. Olha só esses três corretivos aqui. Esse aqui é um pouco mais claro, médio e escuro. Então eu vou usar esse aqui, por exemplo, numa pele bem clarinha, já vai dar um efeito de profundidade. Esse aqui numa pele média e esse aqui numa pele mais escura. E aí eu posso ir trabalhando de acordo com a intensidade dessa pele, proporcionalmente a intensidade do corretivo também vai variar. E se tratando de texturas, nós temos duas opções: os contornos molhados e os contornos secos. No caso, os contornos molhados são os corretivos líquidos ou cremosos e os secos são os contornos em pó. Eu, particularmente, acho muito mais fácil para quem está começando trabalhar com a textura em pó. É muito mais fácil de aplicar, de dosar a quantidade, de dar acabamento. Então, eu acho muito mais tranquilo de trabalhar para quem está começando o contorno em pó. Mas eu amo trabalhar com o corretivo cremoso também, porque eu sinto que ele uniformiza melhor ali com a base, sabe? Fica um aspecto até mais natural. Então, se você tem um pouquinho mais de experiência, vale a pena testar, viu? Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar e explicar certinho como se usa os dois para vocês aprenderem a usar cada um deles. E nada como testar em casa para ver qual vai atender melhor a sua necessidade.
Então vamos para a prática, né? Eu vou aplicar de um lado o corretivo em pó e do outro lado o corretivo em creme. Buguei. Mas nada impede você de usar os dois, viu? Você pode usar o contorno cremoso e por cima voltar selando com o contorno em pó. Eu faço muito isso na maquiagem profissional. Então vamos para o primeiro ponto muito importante. A quantidade de produto interfere e muito na hora de dar acabamento. Quanto mais produto a gente deposita, mais difícil fica para dar acabamento depois. A ideia é não precisar esfumar, sabe? E para isso a gente precisa ir aplicando, né, depositando o produto e dando acabamento ao mesmo tempo. É melhor ir fazendo isso aos poucos do que depositar tudo de uma vez e ficar muito mais difícil de dar acabamento depois. Grava isso. Depositar produto demais é pedir para sofrer depois para esfumar e ainda corre o risco de não ficar legal. Eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir. Então, sempre ir pegando o produto e depositando aos poucos, pegando pouca quantidade, depositando aos poucos, porque assim fica mais fácil de dar acabamento. E eu falei sobre isso e outros pontos muito importantes na hora de se maquiar sozinha em casa. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você assistir depois desse. Mas basicamente esse é o segredo, viu? Observe sempre a quantidade de produto que você está pegando e aonde você está depositando primeiro o excesso desse produto que você acabou de pegar. Por exemplo, o centro do nosso rosto tem que estar sempre mais leve de produto. Então, a hora que eu peguei o pincel, meu pincel está carregado de contorno, eu não vou trazer ele direto aqui no centro. Eu vou tirar aqui na extremidade o excesso de produto e depois eu vou trazer só o restinho para cá. Então, no caso do contorno, sempre tirar o excesso nas extremidades, aqui mais rente ao cabelo. E aí só o restinho a gente traz aqui pro centro. Mas é só o restinho, o mínimo do mínimo que tá no pincel. E muito cuidado para não invadir a área do blush, porque se os dois se misturam, acaba manchando e acinzentando também. Então grava aí, o contorno ele deve terminar aqui, ó. Bem onde termina a sobrancelha também, porque daqui pra cá já é a área do blush, então cada um fica ali no seu cantinho, não se mistura, não mancha, fica tudo certo. E detalhe, esse ponto aqui tem que ter só o restinho do contorno, porque daí se precisar uniformizar ali um pouquinho entre o contorno e o blush, tem só um restinho, não vai correr risco de manchar. Se você levar só o restinho de contorno ali para essa área, a transição entre o contorno e o blush vai ficar muito mais difusa, mais natural, sabe? Mas, Carol, eu ainda não sei onde aplico o contorno direito. Pera aí que a gente já vai resolver isso. Sempre que você for aplicar o contorno, a primeira coisa que você vai fazer é observar de frente para o espelho aonde estão os seus contornos naturais. Se você não passar uma base muito pesada, ainda vai dar pra ver onde que tá o restinho do contorno natural, sabe? E aí você só vai reforçar ali mesmo. Geralmente quando a gente aplica a base, não é uma base de cobertura muito alta, ainda dá pra perceber onde ele tá. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um sombreado bem de leve. É a projeção de sombra que o meu próprio rosto forma quando bate a luz natural, por exemplo, sabe? Tá vendo que aqui, ó, já forma uma sombrinha natural? A mesma coisa aqui, ó. Dá pra perceber certinho aonde que é um pouquinho mais fundo, aonde tem um pouquinho de projeção de sombra, que é a sombra que o meu próprio rosto forma a hora que bate a luz. Então a gente só vai reforçar isso, certo? Mas pra dar um direcionamento melhor, se você ainda tá perdido, você pode seguir a orelha como base, tá? Imagina aqui, ó, entre o ponto médio e o ponto alto da orelha. Isso não é uma regra, tá, gente? Pode variar muito de formato de orelha para orelha, de rosto também para rosto. Então não é uma regra, é só para você ter uma ideia, tá? Então, ó, imagina aqui do ponto médio, ponto alto da orelha, aqui do lóbulo da orelha até o ponto alto, entre o canto da boca e o canto do nariz, ó. Tá vendo? Que encaixa certinho aqui o pincel, ó. Então, é esse direcionamento que a gente vai seguir. Toma muito cuidado para não deixar caído aqui, ó, pro queixo, nem aqui pra boca. Tem que ser sempre mais levantadinho aqui, ó, tá? Então, toma bastante cuidado, porque o direcionamento também interfere muito o resultado que a gente quer dar ali de efeito de sombra mesmo, tá? Então, imagina aqui, ó, na dúvida, coloca o pincel para você ter uma ideia. Aqui tem um ossinho, encosta aí pra ver se você acha ele. Tem um ossinho aqui. Em cima desse ossinho, bem aqui, ó, perto dos olhos já, é onde fica o iluminador.
Embaixo, bem no pé desse ossinho, é onde fica o contorno. Percebe que dá certinho aqui onde a gente posicionou o pincel. A gente encosta certinho nesse ossinho. Testa aí pra ver se dá certo. Comenta aqui embaixo se você encontrou, se deu certo, se funcionou pra você, porque eu não sei nem se eu tô conseguindo explicar direito tudo isso. Mas a gente tenta, né? Espero que esteja clareando aí em vez de bagunçar. Então, só para reforçar, toma muito cuidado com a angulação para onde você vai puxar esse traço, tá? Se você puxar aqui sentido queixo, vai ficar totalmente fora, vai dar um aspecto caído, nada a ver com o que a gente está procurando, tá? Então, ele sempre tem que vir pra cá, ó. E vai parar aqui no final da sobrancelha. Então, ele vai vir só até aqui, ó. Certo? Então, vê o ossinho aqui, ó, até aqui. Bora lá! Vou usar um contorno um tonzinho acima da minha pele, não precisa ser um contorno muito escuro, tá? Ele é um pouquinho mais frio. Achei o pezinho do meu ossinho e vou depositar aqui, ó, até um pouquinho antes de terminar minha sobrancelha para ter um espacinho ali para esfumar. Vou usar um pincelzinho desse aqui, ó, ele tá meio sujinho, mas é um pincel... Nossa, ele tá acabado, na verdade. Ele é um pincelzinho fofinho, macio, pequeno. Esse aqui também funcionaria muito bem, ó, só que ele já é um pouquinho maior, tá vendo? Então, eu vou dando batidinhas, puxando pra cima desse meu ossinho. Não vou puxar pra baixo, porque eu posso acabar dando aquele aspecto caído que a gente não quer. Vou trabalhando na beirada de onde eu apliquei ali, pra esfumar e tirar o excesso. Ó, trazendo só o restinho pra cá. Certo? Aqui tá sem marcação. Será que é no vídeo também? Ai, eu fico tão na dúvida, porque eu nunca consigo ver certinho como tá no vídeo. Mas é isso. Olha a diferença que já dá um lado com contorno e outro não. Consegue perceber? Fica mara, né? Agora, com esse mesmo corretivo, eu vou fazer aqui no nariz. Não é uma regra, tá, gente? Não é obrigatório você fazer no nariz. É só se você tiver a fim de dar uma melhorada aí, uma afinadinha, uma levantadinha, tá? Mas realmente não é uma regra. Tem gente que já tem o nariz lindo, perfeito. E mesmo que o seu nariz não seja modelo de rinoplastia, você não é obrigado a fazer contorno nunca. Nem no nariz, nem na bochecha, nem na testa, em lugar nenhum. É só se você realmente quiser devolver as sombras naturais do seu rosto, se você sentiu que a sua base tirou isso, ou se você estiver incomodado e quiser dar uma caprichadinha ali para melhorar os traços, né? Então, no caso do nariz, a gente nunca vai fazer toda a lateral do nariz aqui, tá? É só uma linhazinha aqui, ó, no topo do nariz. Pode ser ali desse jeito que eu fiz do outro lado, com bolinhas, ou pode ser assim, ó, tá? Se você quiser levantar um pouquinho o nariz, pode fazer aqui embaixo também. Dá aquela empinadinha, sabe? Então, agora eu vou dando batidinhas aqui também. E você também não é obrigada a fazer no nariz inteiro, viu? Você não é obrigada a nada, na verdade, né? Mas digamos que você só se incomoda aqui com a pontinha do seu nariz, que é um pouquinho mais gordinha, mais cheinha, mais larguinha. Você pode fazer o contorno só aqui. Ou digamos que um lado é mais gordinho e o outro não é tanto. Você pode fazer um pouquinho mais aqui, um pouco menos aqui. Então, tudo vai da necessidade do momento, né? Do seu rosto, das suas características e do que te incomoda. Basicamente é isso. Se te incomodar, você faz. Se não te incomodar, você não faz. Se você quiser fazer em partes, você faz. E você é livre para fazer do jeito que você quiser.
acabei fazendo contorno molhado no nariz dos dois lados, esqueci, desculpa. Mas agora eu vou usar o contorno em pó do outro lado do rosto. Ó, uma paletinha aqui. Eu gosto muito desse contorno aqui mais acinzentado, acho que ele dá mais o efeito que a gente quer de sombreado. Então, peguei o meu pincel, está carregado. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o excesso aqui, ó. Lembra do direcionamento, né? Aqui, ó, do ponto médio, ponto alto da orelha, sentido nariz e boca, entre o nariz e a boca. Vou tirar o excesso aqui, ó. Meu pincel tá carregado, tiro o excesso ali, trago só pra cá. Tiro o excesso ali e trago só o restinho pra cá. O ossinho tá bem aqui, ó, o pezinho do ossinho, bem onde a gente tá aplicando. Tá vendo como o produto em pó você aplica sem medo, com tranquilidade, porque é muito mais fácil de aplicar, de dar acabamento, de dosar a quantidade. Então, para você que tá começando, te aconselho a começar em pó e depois, conforme você vai se sentindo mais confortável, você vai passando pro produto em creme. Fechou! Agora, no nariz, eu posso usar esse mesmo pincel, nem mostrei o pincel pra vocês, mas ó, é um pincel fofinho. Eu gosto de usar ele nesse sentido aqui mais fino, nesse mais largo não daria o efeito que eu quero. Ou também pode ser um pincelzinho chanfrado, ó, fininho também, tá? E aí nós usaríamos assim. O que eu quero dizer do lado fino é que o lado fino fica assim, ó. Olha o lado grosso como já toma quase a bochecha inteira. Então sempre o lado mais fininho, tá? No nariz eu poderia usar esse mesmo pincel, dou uma apertadinha aqui pra ele ficar mais fininho e venho aqui na lateral do nariz. Ou eu posso usar um pincelzinho de esfumar, fofinho. E aí eu venho e faço todo o contorninho do jeito que eu quiser. Geralmente no nariz eu não pego mais produto, eu uso só aquilo que eu já tenho mesmo no pincel, sabe? Pra não carregar de jeito nenhum e não correr risco de ficar manchado. E como eu falei pra vocês, vocês podem usar o produto em pó por cima do produto em creme pra selar. Não tem problema nenhum, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. A técnica é a mesma, tá? Sempre tirar o excesso ali rente ao cabelo, que pode ficar um pouquinho mais marcado. E trazer só o restinho aqui pro centro do rosto. É isso. Se o tamanho da sua testa te incomodar, ou a papada, ou o nariz, enfim, qualquer característica que te incomode ao ponto de você querer mudar esse traço, você pode usar o contorno para isso. Mas é só para lembrar que não é uma regra, tá? No caso da testa, eu venho só com o restinho que tá no pincel, aqui ó, no cantinho, para dar uma profundidade ali e parecer que tá um pouquinho menor. Mas toma muito cuidado, porque dependendo da quantidade de produto que você usa, ou da tonalidade, da intensidade, pode dar aquele aspecto sujo e manchado. Até porque, olha só como aqui ó, a raiz do nosso cabelo é bem mais clara, porque não toma sol, né? Então acaba dando um contraste muito grande aqui. Então toma bastante cuidado se você for fazer na sua testa, tá? Muito cuidado com exageros quando se trata de contorno para não ficar um aspecto manchado e encardido. E a papada você também pode usar o contorno para dar uma profundidade maior e amenizar isso. Fora isso, fora essas características aí que a gente pode amenizar, também dá pra deixar o rosto mais arredondadinho. Se você tiver o rosto bem quadrado, bem marcado, você pode passar um restinho aqui, ó. Mas não pra ficar aquela coisa muito escura, tá? É só pra dar um sombreado aqui e uma ilusão de que ele tá mais arredondado e não tão quadrado. Bom, é isso, lindezas. Eu espero que a partir de agora o contorno dê o efeito desejado aí do outro lado e que a maquiagem não fique mais manchada e com aspecto encardido. E o que mais vocês querem aprender nos próximos vídeos? Comenta aqui embaixo, eu quero trazer soluções para as dificuldades e necessidades de vocês.
Conta pra mim, qual dificuldade que você ainda tem na hora de se maquiar sozinha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, viu? Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo! Com a unha... Tá difícil! Deixei aqui pra você uma playlist e uma sugestão de vídeo. Que tal assistir mais um?